Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Senhor Jesus, que a tua bênção me preceda, me acompanhe e me siga, que todas as minhas ações todas sejam indicadas pela tua divina vontade. Que o Senhor, nesta vontade que eu apresento junto à minha, envolvida na tua, eu possa te glorificar em todos os meus atos, em todas as atitudes que eu fizer, em todas as palavras, pensamentos, sentimentos e ações. Tudo seja o Senhor mesmo, fazendo através de mim. Louvor e glórias a ti sejam dadas em nome de todas as criaturas do céu e da terra. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós queremos começar o primeiro tema em que nós vamos tratar nesse nosso ação para falarmos da divina vontade. Nós queremos entrar nesse reino, nós queremos fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para nós hoje? Então, Deus, ele é um Deus perfeitíssimo. Mas desde que Jesus se encarnou no Verbo, desde que ele desceu a sua Mãe Santíssima, ele se tornou humano como nós. E sendo humano como nós, ele também tem a vontade. Mas Deus sempre teve a vontade divina, o querer divino. Ele, em sua magnificência e majestade suprema, desde que desejou criar todas as coisas, ele desejava, ele queria difundir o seu amor. E esse fruto do amor somos nós, os seres vivos, todas as criaturas, que veio dessa geração de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é a união do Pai e do Filho. O próprio Espírito Santo é o amor entre os dois. E eles não se mantêm só neles, eles transbordam, eles saem para dar vida, eles transbordam na sua magnitude, na sua grandeza. E nós estamos nesse nosso canal disponibilizando todos os livros que vocês precisam para refletir, para entender essa grandiosidade de Deus. E nós queremos partilhar com vocês os elementos que todos esses livros que foram ditados pelo céu aos nossos predestinados servos do Pai Altíssimo, de Jesus, nosso Redentor, que escolheu a dedo, predestinou pessoas na terra, humanos como nós, pecadores, que deram suas vontades, deram o seu sim a Deus, para poder serem porta-vozes do céu. Então, nós temos postado tanto no nosso blog, Jesus Fala Conosco, .blogspot.com, como também estamos postando aqui nesse nosso canal todos os livros que você precisa para poder compreender o dom da divina vontade. Essa vontade de Deus suprema que quer nos abraçar, que quer nos acariciar, que quer que nós voltemos à ordem primordial da criatura, a ordem que o qual Deus sonhou para todos nós, para fazer a realização definitiva da glória de Deus por cada criatura criada. Todas as outras criaturas, todos os outros seres vivos já louvam a Deus como Ele merece. As árvores, as águas, o céu e a terra, o fogo, o ar, todos os elementos da terra, todos os seres vivos, animais, vegetais, todos eles já estão em conformidade e dão a Deus o louvor que Ele tanto merece. Mas nós, seres humanos, não. Nós somos os únicos que lhe negamos esta graça, essa glória, essa honra que Ele tanto merece. E você me diz, não, mas nós acreditamos nele, nós damos a Ele sim nosso louvor, eu rezo todos os dias, mas não, você não consegue.
Nós, através da desobediência de Adão, herdamos essa exclusão da divina vontade, desse dom da divina vontade, que era para nós termos esse dom. Adão perdeu esse dom. Deus não pôde mais ter a colaboração de Adão para continuar recebendo de Deus os bens que tanto ele tinha para nos dar em todas as gerações, em todos os tempos. Adão fechou a porta, fechou o acesso a Deus, negando fazer a vontade de Deus, negando obedecer uma ordem de Deus. Foi um teste que Deus precisou fazer Adão passar. Então nós iremos ler os conteúdos aqui nessa formação, nesse retiro, nesse tempo agora em que nós podemos refletir bastante sobre esse conteúdo para podermos aproveitar e entrar também no reino da divina vontade, compreendendo todos os conteúdos que nós temos a apresentar através da nossa serva de Deus, Luísa Picarreta. Ela, dando as mãos a todos os demais santos que nós conhecemos e até a Sagrada Escritura, pode nos ajudar muito a compreendermos tudo o que nos falta compreender para entendermos qual é a nossa missão hoje, diante da divina vontade de Deus. Qual é o querer de Deus para nós, seres humanos, todos nós? Não é somente alguns, mas para todos. Ele destinou isso desde o primeiro homem até o último. E nós podemos agora aceitar esse dom e, através da nossa aceitação desse dom, milagres estupendos e extraordinários vão acontecer em relação ao céu e à terra e a todas as gerações, passado, presente e futuro. Nós temos muito a estudar, por isso, fique conosco e nós vamos ajudar você a compreender os conteúdos da divina vontade, tudo o que Jesus quer dizer para nós, tudo o que Jesus quer falar para nós. Deus, em seus divinos atributos e perfeições, tem uma inefável inclinação de comunicar-se fora de si, e por este primeiro conhecimento desse ser comunicativo, ad extra, onde ele se externa em direção ao externo dele, ele não fica preso em si mesmo, mas é um Deus que se expressa, que se comunica. Ele possui todas as virtudes, e essa virtude e essa eficácia de realizar magníficas obras, por tua suma bondade, é convenientíssimo e justo, e é sempre necessário para nós, principalmente, que Ele se doe a si mesmo. E isso é da perfeição de Deus. Procede assim, nessa propensão expansiva, exercitando essa liberalidade tão amorosa e misericordiosa, para distribuir com magnificência, fora de si, a plenitude dos seus infinitos tesouros, que são encerrados nele mesmo. E ele, sendo assim, infinito, ele distribui dons, distribui graças, como lhe é muito natural, que ele possa realmente ser como o sol. E nos livros do céu, que são 36 volumes do livro do céu, no Diário da Serva de Deus, Luísa Picarreta, são várias vezes que Jesus ele utiliza do sol como um exemplo da sua extensão de doação. Pois o sol é esse ser que nos doa a sua luz constantemente, sem nunca cessar. Na mesma proporção constante, ao que difere nós recebemos essa luz é as condições que estão inerentes a nós, que às vezes podemos esconder dessa luz, ou então a terra está virada contra ao sol, e nesse instante acontece a noite, aonde o sol se esconde, mas ele está lá, não sai do lugar. Deus também se compara
nesse amor infinito, nesse doar-se constante como o sol. Não dizendo que o sol é Deus, mas ele gosta de utilizar o diário da serva de Deus, Luísa Picarreta, para poder se nomear quão grande é essa extensão da luz do sol, que não para de se estender para nós. E ele, com seu amor infinito, também age da mesma forma. E ele quer distribuir esses dons. Ele quer também derramar a sua luz. Ele quer, neste mar que ele tem de profundas perfeições, esta abundância de tesouros, esta caudalosa infinidade de riquezas, tende a se comunicar por sua mesma inclinação. Deus, ele se abre o seu inesgotável manancial de riquezas para comunicar os dons e as graças. E isso não o diminui, mas é bem possível que aumente mais ainda. E ele é feliz em se dar. Tudo viu Deus naquele instante. Depois a comunicação ad intra pelas eternas processões entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vendo e sentiu-se obrigado, por amor próprio a si mesmo, a se comunicar ad extra, conhecendo ser santo, justo, misericordioso, piedoso assim fazer. E por isso, ele, para fazer outras criaturas com as quais terão as suas delícias, fazê-las participantes de sua divindade e perfeição. Deus, que é feliz em se dar, tem uma infinita generosidade. E isso nos faz claramente nos admirar, nos arrebata, toca o nosso coração quando a gente percebe, quando a gente olha tudo o que Deus fez, a perfeição de todas as suas obras. E isso nos deixa realmente aniquilados, por vermos o quanto nós somos ingratos. E essa inclinação em Deus, de Deus, e esse ímpeto da sua vontade de se comunicar e comunicar sua divindade, os tesouros de sua glória, e essa inefável, incompreensível grandeza, nós compreendemos e queremos compreender, queremos penetrar, nós queremos ver e enxergar, para poder perceber como Ele, sendo tão grandioso, tão onipotente, tão onisciente, pode querer se inclinar para seres tão indignos, tão pequenos, tão baixos, pobres vermezinhos. E por isso, nós queremos sempre estar dispostos, e devemos estar, para corresponder a esse Deus, aos seus desejos, às suas vontades, ao que Ele quer de nós. Isso é o nosso ser, que se manifesta quando nós pensamos e meditamos nas grandezas de Deus. Nós desejamos, todos nós, é o primordial de cada um, de cada ser vivo, voltar-se, de querer dar-se, na sua pureza, na sua preciosidade, na sua vontade amorosa. O ser humano tem dentro de si esse desejo constante de amar a Deus. Gostaria muito de poder ser visto por Deus como um ser digno, mas nós não devemos ficar com medo. Nós não precisamos sentir dúvida, nós não precisamos sentir culpa ao se aproximar dele, porque Ele deseja a cada um de nós. E a glória dele é a razão de suas obras. O segundo instante em que Ele se manifesta, ao sair de si, sempre consiste em conferir e decretar, por várias razões e motivos, a sua glória, a exaltação e a manifestação da grandeza de sua majestade.
Esta exaltação de si mesmo, seu conhecimento, louvor e glória, é o fim visado por Deus, ao comunicar-se pela revelação, ao expandir seus atributos e ao usar de sua onipotência. E Ele, para fazer esse dom acontecer, Ele desejou e determinou a disposição de como se comunicar conosco. E a forma realizada que Ele utilizou foi a redenção. Foi gerar o Verbo divino. E esse Verbo se encarnar, fazendo-se visível no meio de nós. E Ele, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, decretou a perfeita compleição da humanidade santíssima do Verbo de Deus, que ficou criada na sua mente divina e depois se concretizou para poder comunicar-se a nós e nós o conhecermos como Ele realmente é. Por isso que Cristo disse, nosso Deus, eu e meu Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Projetou a divinamente a harmonia da natureza humana, composta de corpo orgânico e alma espiritual. O primeiro homem, o primeiro ser humano, foi o próprio Cristo criado na mente do Pai, com capacidade de conhecer e gozar do seu Criador, com discernimento entre o bem e o mal e com vontade livre para amar ao Senhor. O primeiro homem, o primeiro filho, o filho do homem. Nós temos a graça de ter esse presente, que é a mente divina ter pensado um ser especial, um ser composto de alma, capaz de devotar a Deus utilizando os seus atributos, inteligência, vontade e memória. Esse ser criado no coração de Deus e dado vida. E a ordem dessa comunicação, dessa união que Deus realiza com a segunda pessoa da Santíssima Trindade, com a natureza humana, forçosamente devia ser a primeira obra e o objeto do entendimento da vontade divina em se comunicar. Isto por altíssimas razões que nós não compreendemos. Mas, depois de haver Deus se conhecido a si próprio e amado a si próprio, a melhor ordem era conhecer e amar o que estava mais próximo de sua divindade, a união hipostática. Outra razão é porque a divindade devia se comunicar substancialmente, fora de si, para se comunicar também internamente, para comunicar o que ele comunicava internamente entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Comunicar externamente quem ele é, o que ele quer, os seus desígnios e as suas obras. Deste modo, essa intenção e vontade divina começa a sua obra pelo vértice de todas elas e prossegue comunicando seus atributos em perfeitíssima ordem. Esse fogo do amor, esse fogo da divindade, opera primeiro no que se encontra mais imediato a ele, e é a união hipostática do Pai com o Filho. A sua divindade se comunicando em primeiro lugar a quem houvesse de chegar o mais alto e ao mais excelente grau, depois do mesmo Deus, no conhecimento, no amor, nas operações e na glória de sua mesma divindade. Não queria Deus, ao nosso modo baixo de entender, correr o risco de não conseguir esse objetivo, sendo Ele o único ser capaz de justificar tão maravilhosa obra e ter com ela adequada proporção. Deus queria criar muitas criaturas, e era conveniente e necessário criá-las com harmonia e subordinação, e que fosse a mais admirável e gloriosa possível. Deviam ter uma cabeça, um ser supremo
que seria o mais próximo e imediato unido a Deus, pelo qual passassem todas as demais para chegar à divindade. Então, nós temos o nosso intercessor, o único mediador entre nós e Deus, Jesus, o Verbo encarnado. Ele é a única forma que nós temos de chegar a Deus. E essa comunicação que ele disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa comunicação de Jesus na sua vontade quer alcançar o objetivo primordial da criação, de que todos nós, através da união com Jesus e de sua vontade, subordinados a Ele, vivendo Ele em nós, possamos, através do dom da divina vontade, recebido lá na criação do primeiro homem, Adão, a gente poder amá-lo, a gente poder dar a glória ao Pai que o Pai merece. E através somente dessa graça, dessa chama de amor do dom da divina vontade. E nós vamos continuar explicando, dando essa formação, tentando compreender como que a humanidade de Cristo fez essa comunicação de amor aqui na Terra com o Divino Pai e o nosso Criador. E como nós agora recebemos de suas mãos, através do mistério da redenção, o dom da divina vontade, através de Heloísa Picarreta, de volta. O dom que foi retirado de Adão foi nos dado de volta através de Heloísa Picarreta. Então, nós vamos compreendendo através desses estudos, e esse conteúdo que eu acabei de ler está no livro da Santa Maria de Ágreda, Mística Cidade de Deus. E para poder vocês não pensarem que eu estou falando por mim mesma, que o que eu tenho a dizer aqui não é da vontade de Deus, uma simples leiga, né? Eu vou trazer o conteúdo para ilustrar um pouquinho mais, né, sobre o entendimento do pouco que eu falei, com o conteúdo do Padre Paulo Ricardo, que ele falou no dia transmitido ao vivo, no dia 3 de junho de 2019, né, no vídeo que ele preparou, né, na homilia, na formação que ele deu sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Então, a gente vai ouvir esse trecho e a gente vai tentar compreender o que a gente está querendo dizer aqui através da divina vontade, e ele mesmo vai citar que é na divina vontade, essa vontade nossa, essa vontade de Deus, da gente também ser, né, seguidores, imitadores, né, e reverenciarmos essa humanidade de Jesus, que viveu glorificando ao Pai, e nós vamos falar muito sobre isso. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bem, grande alegria estarmos juntos hoje nessa transmissão ao vivo, em que nós iniciamos o mês do Sagrado Coração de Jesus, mês de junho. Essa, que eu acho que é de São Basílio, que está aqui no Orientes Aquas, deixa eu ver se eu consigo achar. Mas nessa citação de São Basílio, ele diz com toda clareza, não é, que Jesus, aqui, tá? São Basílio, isso mesmo. É manifesto que o Senhor possui os afetos naturais em confirmação de sua verdadeira e não fantástica, ilusória encarnação. Manifesta também que ele repeliu, como indignos da divindade, os afetos viciosos que mancham a pureza da nossa vida. Então, veja só, Jesus tem emoções de verdade, não é uma fantasia. As paixões, as emoções, mas ao mesmo tempo que Jesus tem as paixões, as emoções de verdade, ele repeliu
aquilo que são os afetos desordenados. Então a gente sabe que nos afetos, no coração de Jesus, só tem sentimentos ordenados, só tem sentimentos puros. Então quando você olha para os sentimentos de Cristo nos evangelhos, a humanidade dele, aquilo lá é uma revelação de Deus para você. Então Jesus se comoveu. Vamos pegar um exemplo assim, para pegar bem claro, né? Tem aquela famosa passagem de São Mateus capítulo 11, né? Em que os discípulos voltaram das missões e começaram a relatar para Jesus a conversão das pessoas, né? E Jesus, então, ficou emocionado. E prorrompeu num grito de júbilo que os exegetas chamam de o grito do Redentor. São Mateus capítulo 11, versículo 25. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, foi do teu agrado tudo que me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele que o Filho quiser revelar. Jesus, cheio de emoção, pronuncia essas palavras, louvando o Pai. E aí, vem aquele momento extraordinário que eu sempre me lembro da imagem do Cristo Redentor no Corcovado, lá no Rio de Janeiro, de braços abertos. Imagina aquela imagem que está lá, está aqui, retratada. Daqui a pouco eu falo dessa foto. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei, porque sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para vós, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Gente, Jesus de braços abertos diz, venham. Para onde? Para o meu coração. Aprendam de mim, aprendam no meu coração. Então, Jesus alegre, contente, exultando de alegria pelo Pai, porque por causa da nossa conversão, porque Ele está vendo você mudando de vida, eu mudando de vida, Ele está vendo as coisas acontecendo. Jesus, vinde a mim todos vós. Vinde a mim. E nesta realidade, Jesus está mostrando seu coração. Que coração que é esse? É o amor. É o amor. Que tipo de amor? O amor criado e o amor incriado. Ou seja, o amor humano e o amor divino. O amor humano, os seres humanos amam de duas formas. Primeiro, o amor passional, sentimento. Que em Jesus é perfeitamente ordenado. Nossos amores são desordenados. A gente ama, às vezes, o que deve amar. Mas quantas vezes nós amamos o que não devemos amar? Quantas vezes nós nos sentimos atraídos por coisas tolas, bobas, passageiras, empolgações. As pessoas se empolgam, vão, viajam em sonhos, em amores, em coisas. E depois aquilo vira desilusão. Quem é que já não acolheu um amigo, uma amiga, numa desilusão? Uma desilusão amorosa. Eu me apaixonei por fulana, me apaixonei por Beltrano. Aí depois você vai e descobre quem é a pessoa de verdade. Para onde foi seu afeto? Para onde não devia ir? Pois bem, Jesus não. O afeto de Jesus vai sempre para onde deve ir. Você vai lá na Bíblia, vai no Evangelho, olha para os sentimentos de Jesus, e é uma grande consolação para nós saber que Deus se fez homem e sentiu
sentimentos humanos, paixões perfeitamente ordenadas humanas e com isso redimiu nossos sentimentos. Jesus sentindo a tristeza redimiu a minha tristeza. Jesus sentindo medo redimiu o meu medo. Jesus sentindo angústia redimiu a minha angústia. Jesus se comovendo redimiu as minhas lágrimas. De tal forma que, se eu vejo em mim coisas desordenadas, eu posso sempre ir para Ele. Você está angustiado? Está triste? Está deprimido? Os braços abertos do Cristo Redentor. Vinde a mim. Vinde a mim. Então a primeira coisa, não é, que a gente tem que entender dessa coisa do Sagrado Coração de Jesus é que a gente precisa ir para um ser humano, que é Jesus. Que é claro, é uma pessoa divina. Mas, sendo amados pelo ser humano que é Jesus, a gente tem uma expressão mais compreensível, mais próxima do amor de Deus por nós. Porque o amor de Deus parece, às vezes, distante, às vezes indiferente. Claro, porque nós estamos aqui, sofrendo, sentindo as coisas, etc. E Deus? Deus não sofre. Ora, se Deus não sofre e eu sofro, o que é isso na cabeça de um ser humano? Indiferença. Indiferença. Mas não. Deus, para mostrar que Ele não é indiferente, se fez homem e sofreu o nosso sofrimento. Vinde a mim. Não é? Pois bem, na Aurietis Aquas, a encíclica de Pio XII, ele recorda, porém, uma coisa que a gente tem tentado ensinar para vocês já há muito tempo aqui, desde que eu comecei no site a explicar para vocês sobre Santa Teresa d'Ávila, espiritualidade. Não sei se vocês se lembram, em aulas sobre Santa Teresa d'Ávila, ensinando a espiritualidade dela, etc. Uma das características básicas da espiritualidade, desse caminho de santificação, dessa engenharia da santidade que a gente vem ensinando, é sempre ter como um caminho espiritual a humanidade de Jesus. Santa Teresa d'Ávila, na época dela, tinha uma série de diretores espirituais e autores espirituais que diziam assim, olha só a loucura. É o seguinte, você começa a sua vida espiritual indo para Jesus. Por quê? Claro, Jesus é homem, é um objeto sensível. Então a devoção que você tem a Jesus, a devoção que você tem a Maria, a devoção que você tem aos santos, são realidades sensíveis. Mas se você quer ser um grande místico, aí é a loucura dos caras. Você vai ter que superar isso. De tal forma que você vai ter que mergulhar no puro espírito que é Deus, na contemplação puramente espiritual e deixar de lado essas manifestações, que são manifestações carnais. Claro que Jesus é Deus, mas a humanidade de Cristo precisa ser deixada de lado. E a gente tem que ir para Deus. Isso se dizia na época de Santa Teresa. Um século depois, a igreja viu o tamanho da loucura e condenou isso no quietismo de Molinos. Inclusive está citado, não o quietismo, eu que estou dando as informações históricas, mas no número 57 da Aurietis Aquas, o Papa Pio XII diz assim, lícito não é, não entendeu? Não pode, lícito não é, afirmar que a contemplação do coração físico de Jesus impede de chegar ao amor íntimo de Deus e retarda o progresso da alma no caminho que leva à posse das mais excelsas virtudes. A Igreja
repele completamente este falso misticismo, como por boca de nosso predecessor Inocêncio XI, de feliz memória, condenou a doutrina dos que divulgavam que não devem as almas desta vida interior fazer atos de amor à Santíssima Virgem, aos santos ou à humanidade de Cristo, porque, sendo objetos sensíveis, o amor que a eles se dirige também há de ser sensível, então, portanto, imperfeito, etc, etc. Então, isso é uma coisa condenada. Aqui o Papa não fala, mas está condenando Molinos e o quietismo, não é? Nenhuma criatura, nem mesmo a Santíssima Virgem e os santos, deve penetrar no nosso coração, porque só Deus quer ocupá-lo e possuí-lo. Essa é a loucura, ou seja, ficar só em Deus e até mesmo a humanidade de Cristo deixá-la de lado. Os que assim pensam são naturalmente de opinião que o simbolismo do coração de Jesus não se estende a mais do que ao seu amor sensível e que, por conseguinte, não pode constituir um novo fundamento de culto de latria, culto reservado só àquilo que é essencialmente divino, etc, etc. Eu não vou ler muito o texto, mas para explicar. Gente, primeira coisa, a humanidade de Cristo é a humanidade de uma pessoa divina. Portanto, nós podemos e devemos adorar a Ele o culto de latria, o mais elevado, o culto devido a Deus. Ao ser humano, Jesus, é necessário dar o mesmo culto, o mesmo amor, a mesma adoração que nós damos a Deus, porque Ele é Deus que se fez homem. Ele sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial, Pai, se fez homem para a nossa salvação. Então, nós devemos fazer como São Tomé. São Tomé, vendo a chaga do coração de Jesus, do lado aberto de Jesus, se ajoelhou e disse: meu Senhor e meu Deus. Eis aí o culto do coração de Jesus. São Tomé se ajoelhou diante de um ser humano de carne e disse: meu Senhor e meu Deus. Por que isso é tão importante? Bom, primeiro porque é a fé católica, né? Não vamos ser hereges, não vamos ser nestorianos, para dizer que não vamos separar o humano e o divino. Infelizmente, os evangélicos protestantes, eles têm essa tendência nestoriana. Mais informações sobre isso, tem um curso lá do Padre Paulo Ricardo, Por que não sou protestante? Segundo, né, a questão é de que tudo o que Jesus fez neste mundo, né, nos amou, mas não somente neste mundo, agora, lá no céu, na glória do céu. O coração de Jesus não parou de bater. Jesus não parou de ter sentimentos. Lá no céu, Jesus não virou um bicho empalhado, uma coisa assim. Não. As chamas de amor do coração de Jesus no céu continuam. Jesus continua me amando lá no céu. Pio XII, assim, gente, essa encíclica ela vale muito a pena. Dá até para você usar como meditação. Fazia tempo que eu não lia Aurientes Aqua. Eu li agora para preparar o programa. Gente, é de uma profundidade, é de uma certeza tão grande, assim, nas coisas de Deus que nossa, Deus abençoe, né? Assim, Pio XII fez um trabalho extraordinário. Bom, enfim, mas veja só. Lá no céu, deixa eu pegar aqui a passagem. Jesus continua nos amando. Então, não é assim, foi uma coisa passageira, né? Não.
Não. Lá no céu ele continua. Ele diz aqui que nada, portanto, proíbe que adoremos o coração sacratíssimo de Jesus enquanto é participante, símbolo natural e sumamente expressivo daquele amor inexaurível que ainda hoje, esse é o número 42 da encíclica, agora, hoje, ainda hoje, o Divino Redentor arde para com os homens, quer dizer, lá no céu, Jesus tem um amor divino, claro, a Trindade, o amor do Pai, Filho e Espírito Santo, mas tem um amor humano que nos ama. Mesmo quando já não está submetido a perturbações dessa vida mortal, claro, Jesus já não sofre. Ainda, então, ele vive, palpita e está unido de modo indissolúvel com a pessoa do Verbo Divino e nela e por ela, com a sua divina vontade. Assim, a encíclica é fantástica. Eu estou lendo uns trechinhos para vocês, mas, assim, só isso já dá para você parar diante dessa verdade. Mas, padre, isso não é um emocionalismo? Não. Isto é uma verdade divina que ilumina. Por quê? Porque nós não somos anjos. E nós, seres humanos, se Deus se fez homem, ele se fez homem. Claro, em primeiríssimo lugar, isso atesta a fé da igreja de 2000 anos, em primeiríssimo lugar, ele assumiu nossa humanidade para poder morrer na cruz e sofrer por nós, para nos redimir. Mas, esse sentir, essa coisa de ser humano sensível, isso é uma coisa sumamente redentora e, portanto, é para nós caminho espiritual, caminho concreto de salvação. Então, assim, essa aqui é uma primeira exposição para você, se a gente não tem as ideias claras, as ideias, o dogma da fé, claro, não dá para você depois dizer, o que eu faço com isso agora? Como que eu aplico? Então, pronto, colocamos as balizas. Está claro, né, que em Jesus existem 3 amores, por assim dizer. 2 que são propriamente humanos, não é? Que poderíamos dizer, o corpo, o amor sensível. Digo o corpo porque, nota de rodapé para quem é filósofo, teólogo, né? Porque tem sempre algum cri-cri pegando no pé. É corpo, mas não é corpo, claro, porque é o composto. É sempre corpo e alma. Mas o amor sensível, corpo. O amor mais espiritual, que é a alma. E o amor divino, que em Jesus é o fato de que a pessoa divina, unida, né? Portanto, que une a natureza humana e a natureza divina. Mas em nós, vai ser aquele lugar que Deus cria, chamado Espírito. É lá que está o amor divino em nós, infundido em nós. Corpo, alma e Espírito. Tá, e aí? Vamos lá. Vamos ser mais práticos, ok? Tá. Então, para começar na prática, o que é que nós devemos fazer com a devoção sagrada do coração de Jesus? Primeiríssima coisa. Olhar para Jesus e ver no coração dele o amor que ele tem por Deus Pai. E esse amor entre o Pai e o Filho tem um nome, Espírito Santo. Mas enxergar que isso se realizou plenamente, não somente no céu, o amor entre o Pai e o Filho, que é o Espírito Santo, mas na encarnação, um homem, um coração humano. No Antigo Testamento, Deus pediu, lá no Deuteronômio,
Ouve, Israel, Shema Israel, adorarás, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. A gente sempre, quando pensa na devoção ao coração de Jesus, a gente pensa o quê? O amor de Deus por nós. Eu estou começando ao contrário, porque o próprio Pio XII recorda isso como essencial e fundamental. A primeira coisa a olharmos o coração de Jesus é ver o amor, justiça. Finalmente, foi feita a justiça. Deus recebeu o amor que ele merecia. Deus, desde que criou o ser humano, com Adão e Eva, esperava do homem, do ser humano, o amor que ele merece. Amarás o Senhor teu Deus. Durante séculos e séculos, os profetas o que fizeram? Denunciaram. Disseram, gente, Deus ama vocês, mas vocês não amam de volta. Pega o profeta Oséias, que é citado por Pio XII. O profeta Oséias fala do amor esponsal de Deus. Deus se desposou conosco, Deus nos amou como o esposo ama a esposa, e a esposa o que é que fez? Pagou com o quê? Com infidelidade. E Deus, meu, assim não desistiu de nós. Não desistiu de nós. E esperou esse amor. O profeta Ezequiel, então, profetizou: dar-vos-ei um novo coração. Eu iria arrancar o vosso coração de pedra, e no lugar vou colocar um coração de carne, para que vocês possam amar a Deus de verdade, de todo o coração. O profeta profetizou, Ezequiel disse, virá esse coração. Dar-vos-ei. E onde está o coração que ama a Deus do jeito que Deus merece ser amado? Ele se fez carne. Nasceu da Virgem Maria. Um coração que ama Deus como Deus merece ser amado. Então, esta realidade primeira e fundamental. Eu tenho que ter esta meta. Eu preciso olhar para o coração de Jesus e enxergar que assim deveria ser meu coração. Eu tenho um coração de pedra e Deus prometeu que me dará aquele coração, como o de Jesus. É uma promessa. No céu, nosso coração será configurado ao de Cristo. Os santos alcançaram esta configuração num grau maior ou menor, conforme a santidade de cada um, aqui nesse mundo. A Virgem Maria conseguiu essa configuração perfeitíssima ao coração de Jesus. Não é? Então, configuração. Jesus está lá, aquele coração que ama Deus. O amor entre o Pai e o Filho, que é o Espírito Santo, num coração humano. Meu Deus, que milagre! Que coisa extraordinária. Isso chama-se justiça. É justo. É digno, justo, equitativo e salutar, diz o prefácio. Dignum justum ecum et salutare. É digno de Deus amá-lo assim. E a gente, quando celebra a missa, o que a gente está fazendo? Nós estamos nos unindo a Jesus, que com o seu coração presta a Deus o mais perfeito culto, como ele fez na cruz. Na cruz, Jesus adorou a Deus. Na cruz, Jesus glorificou a Deus. E no céu, Jesus, que é Deus, mas é também ser humano, enquanto Senhor do Universo, Jesus Cristo, homem, né, Deus que se fez homem, ama a Deus e canta um hino de louvor eterno e perfeitíssimo a Deus. Essa é a primeira coisa. Meta. Se você não sabe para onde você está indo, você vai se desviar do caminho. Você quer um caminho de perfeição? Você quer um caminho espiritual? Você quer um caminho de santidade? A primeira coisa, você tem que saber onde você quer chegar. E o que é a santidade? A santidade é a configuração do nosso coração ao coração de Jesus. Ele ama a Deus.
perfeitissimamente. Agora, esse amor que é justiça é também um amor que é misericórdia. Ou seja, é o amor de Deus por nós. Porque Jesus amou também a nós e amou infinitamente e amou misericordiosamente. Então, o Papa Pio XII, na Aurietis Aquas, ele diz assim, gente, no coração de Jesus acontece a perfeita reconciliação entre a justiça e a misericórdia. As pessoas têm dificuldade de entender como que a justiça vive com a misericórdia. Mas no coração de Jesus, as duas coisas estão lá. Porque Jesus ama Deus com justiça, como Deus merece ser amado. E ama nós com misericórdia. Porque se Ele nos amar com justiça, nós estamos perdidos. Estamos lascados. Mas a justiça e a misericórdia se encontram no coração de Jesus. E aí, essa misericórdia. Então, neste caminho, não é? É que então nós podemos e devemos caminhar. Veja, qual é então, na prática, a realidade do coração de Jesus? A partir do número 29, o Papa diz assim, em primeiro lugar, Jesus tem aqueles 3 amores, tá? Isso aqui já falei. Depois, do coração de Jesus, brotam os dons mais importantes que nós temos. E isso é importante na sua vida prática e espiritual. Primeiro, do coração de Jesus saiu o dom da Eucaristia. Coração eucarístico de Jesus. Foi do coração de desejei ardentemente celebrar esta Páscoa convosco. Do coração de Jesus nasceu o sacerdócio. São João Maria Vianney, o sacerdócio é um dom do Sagrado Coração de Jesus. Eu tenho a grande alegria de ter sido ordenado no mês do Sagrado Coração de Jesus, que é o mês, né, muito ligado ao sacerdócio, porque saiu do coração de Jesus na última ceia. Eu vos chamo amigos. Do coração de Jesus saiu o dom da Virgem Maria. Isso tudo está a partir do número 34 da Aurietis Aquas. Mas do coração de Jesus nasceu a igreja e os sacramentos. Então, vejam, uma coisa é você receber os sacramentos. Outra coisa é você entender que aquilo nasce do coração de um amor transbordante, da chaga aberta de Jesus. De onde foi que nasceu Eva? Do lado de Adão. De onde nasceu a igreja? A esposa de Cristo. Do lado aberto de Cristo. E de lá saíram os sacramentos. O culto que a gente presta ao coração de Jesus, aquele coração chagado na cruz, de lá saem os sacramentos, de lá sai a igreja. E veja só, no 39 da encíclica, ele diz assim, a parte que eu quero ler é uma frase enorme, mas veja, eu vou começar lá do meio, derramando o seu sangue, Jesus fez o seu matrimônio místico com a igreja. Sofreu a paixão por amor à igreja que ele devia unir a si como esposa. Essa frase é de Santo Tomás de Aquino. Não tem esposo que deseje mais ardentemente se unir a uma esposa do que aquele que morre e dá o seu corpo na cruz para se unir a ela. Na vida espiritual, todo o nosso progresso espiritual é essa realidade da alma esposa que se une com o esposo que é Cristo. Mas isso não é uma teoria, uma coisa assim, uma poesia. Isso é uma realidade muito concreta na paixão de Cristo e muito concreta na sua vida espiritual quando você recebe os sacramentos. Quando você recebe os sacramentos, você está se unindo ao esposo, de alguma forma. Na Eucaristia, de forma suprema. Mas nos outros sacramentos também, porque tudo isso emanou, tudo isso veio do peito aberto, veio do coração do esposo na cruz. E isso tem uma aplicação muito prática na nossa vida espiritual.
Quando a gente olha para a situação da igreja, medite, pense. Cristo amou a sua igreja e ama a sua igreja. Então, com que amor no céu ele continua amando a sua igreja, que está seguindo o seu caminho, o caminho da paixão, morte, né? Perseguição, martírio. Com que amor, com que compaixão Jesus olha para os membros sofredores do seu corpo místico da igreja e ama a cada um. Isso é de uma aplicação espiritual enorme. Não é? Ele diz, número 40. Depois que nosso Salvador subiu ao céu com seu corpo glorificado e se sentou à direita de Deus Pai, não tem cessado de amar a sua esposa. A igreja é sempre amada por Cristo. E se o meu coração é configurado de Cristo, eu preciso amar a esposa que é a igreja também. Eu preciso amar a igreja. Se você não ama a igreja, seu coração está muito longe do coração de Cristo. E com amor inflamado que palpita o seu coração. Traz nas mãos, nos pés e no lado os esplendentes sinais de suas feridas, troféus de sua tríplice vitória contra o demônio, contra o pecado e contra a morte. E traz no seu coração, como que em preciosa arca, aqueles imensos tesouros de méritos, frutos dessa tríplice vitória, os quais ele, com largueza, distribui ao gênero humano. Outra realidade do coração de Jesus, muito prática na nossa vida espiritual, nós que estamos na novena de Pentecostes, os dons do Espírito Santo são dons do coração de Jesus. Por quê? Porque ele infunde na alma dos discípulos a abundância da caridade e dos demais carismas celestes. Esta infusão de caridade divina brotou também do coração do Salvador. Colossenses 2, no qual estão encerrados todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Essa caridade é, portanto, o dom do coração de Jesus e do seu Espírito. Então, do coração de Jesus vem o dom do Espírito Santo. Convém que eu vá, porque eu enviarei o Paráclito. Então é do coração de Jesus, porque a humanidade de Cristo agora é um instrumento que a Trindade quer usar para nos mandar a graça do Espírito Santo. Então, do coração de Jesus vem. Isso quer dizer o seguinte, é do coração de Jesus que vem o Espírito Santo, que é de lá que vem a conversão dos pagãos. É de lá que vem o amor dos mártires. É de lá que vem a sabedoria dos doutores. É de lá que vem a perseverança dos confessores. É de lá que vem a pureza das virgens. E aí, Pio XII lembra aquele versículo de Romanos 8. Então, se é assim, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A fome? A nudez? Os perigos? As perseguições? A espada? Por meio de todas essas coisas triunfamos por virtude daquele que nos amou. Aquele que nos amou com amor divino humano, pelo qual estou seguro que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as virtudes, nem o presente, nem o futuro, nem a força, nem o que há no alto, nem o mais profundo, nem outra criatura poderá jamais separar-nos do amor de Deus que se funda em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nada pode nos separar. Bom, você chega e diz assim, tudo bem, mas e aí? Concretamente, o que é que nós devemos fazer? Veja, em primeiro lugar, Deus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É caminho enquanto homem, verdade e vida enquanto Deus. Então, o caminho é Jesus e nós não devemos nos desviar desse caminho. Nós vivemos numa época em que as pessoas
de outro jeito, estão querendo cair naquele erro do quietismo. Ir direto para Deus sem ir por Jesus. Concretamente, espiritualmente, nós precisamos entender que a humanidade de Cristo, com tudo aquilo que é o mistério da encarnação estendido ao longo aos séculos, a igreja, os santos, os sacramentos, o magistério da igreja, nós não podemos nos separar desse caminho. Tudo isso está ligado ao corpo de Cristo, que é a igreja. Não há caminho de santidade se não for por aí. Não há caminho de transformação espiritual, de perfeição, se não for por aí. Então o que você deve fazer? Você deve se entregar a Jesus. A palavra se entregar, a gente usa a palavra consagração. E se entregar ao seu sagrado coração. Consagrar-nos a Ele. Você diz, não, mas eu sou consagrado a Nossa Senhora. Sim, você é consagrado a Jesus. Pelas mãos de Nossa Senhora, através de Nossa Senhora. Mas é Jesus. Sabedoria encarnada, diz São Luís Maria Grande Montfort. Então, encarnado a humanidade de Cristo. Nós precisamos nos consagrar, nos entregar todos. E eu quero falar em consagração, para terminar, né, essa nossa reflexão, recordar uma consagração que houve aqui no Brasil no mês de julho, em 1955, um ano antes da encíclica Aurietis Aquas. Estava tendo aqui no Brasil o encerramento do 36º Congresso Eucarístico Internacional, no Rio de Janeiro. Quando terminou o congresso, aos pés do Cristo Redentor, houve uma consagração cívica do Brasil. O pessoal da equipe vai colocar para vocês o link, se vocês tem um site que fala o número, não vou recordar aqui de cor, mais de 50 senadores, 200 e tantos deputados, não sei quantos ministros dos tribunais superiores, do Supremo, do Tribunal, todos estes representantes legítimos do povo brasileiro fizeram uma consagração ao coração eucarístico de Jesus, porque era o Congresso Eucarístico, o Sagrado Coração, consagrando o Brasil ao coração eucarístico de Jesus. E aquela imagem do Cristo Redentor, pouca gente sabe, aquela imagem dos braços abertos lá sobre a Baía da Guanabara, é uma imagem do Sagrado Coração. Como assim, padre? Claro! Eu não li para você o versículo, está lá, Mateus 11. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, não é? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ah, o senhor está deduzindo, não estou deduzindo, está aqui. Não tem dedução nenhuma. Aqui, ó. A equipe vai colocar o link para vocês, se quiser baixar, tem em alta resolução na Wikicommons, né, da Wikipédia. Está aqui o rosto de Jesus. Baixa um pouco, é porque é pequeno e as pessoas não notam, né? Mas na abertura da gola, aqui, perto do pescoço, tem um pequeno coração. Que está aqui. No corcovado. O coração está lá. Então, é o Sagrado Coração de Jesus, ao coração eucarístico de Jesus, o Brasil foi consagrado. Nós, agora precisamos fazer com que essa consagração continue valendo. Como? Se entregue! Mas se entregar é, nesses dias de Pentecostes, pedir a Jesus, pedir ao Espírito Santo e dizer que o Espírito Santo venha para gerar em nós um coração como o de Jesus.
No dia 31 de maio, sexta-feira passada, quando começou a novena de Pentecostes, nós comemoramos, não é, 475 anos de uma coisa que aconteceu no coração de um homem chamado São Felipe Neri. Há 475 anos atrás, no dia 31 de maio, era Pentecostes. Para nós, esse ano, foi o início da novena de Pentecostes. São Felipe Neri recebeu o dom do Espírito Santo de tal forma que o coração dele aumentou de tamanho e quebrou 2 costelas. Eu não estou dizendo que vai acontecer que o seu coração vai aumentar de tamanho e quebrar 2 costelas, mas você precisa receber o Espírito Santo para mudar seu coração. Mudar os seus amores desordenados por amores ordenados. Os seus sentimentos confusos por sentimentos como Cristo, como está escrito lá no 2º capítulo de São Paulo aos Filipenses. Tende em vossos corações os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Quem vai fazer isso? Jesus, com seu coração, quer enviar o Espírito Santo. Estamos na novena de Pentecostes, domingo que vem. Peça. Mas não peça só na novena de Pentecostes, peça a vida inteira, peça todos os dias, peça insistentemente, peça. Mas peça se unindo a Jesus, não vá descambar por caminhos longe de Jesus, encarnado, Deus histórico. Cai fora dessa bobagem de querer transformar o cristianismo numa religião, digamos assim, transcendental, né? Uma religião de uma filosofia fora da história. É a humanidade de Cristo o caminho certo. E, portanto, o caminho certo na sua encarnação e na continuidade de sua encarnação, que é a Santa Igreja de Deus. Por mais que ela esteja sendo dilacerada no mundo e perseguida como nunca. Mas non prevalebunt. Então, não é uma abstração, não saia do caminho histórico, real, concreto do Cristo encarnado. Esse é o nosso caminho de salvação, como os mártires. Como os mártires, como os santos doutores, como as virgens. Vamos lá. Então, nesses dias, de forma muito concreta, né, a vinda do Espírito Santo nos una a Jesus ressuscitado. E nunca deixemos com que o nosso caminho se abale ou saia dessa realidade muito histórica e concreta. A nossa santificação passa por aí. Deus abençoe você, né? Que verdadeiramente a Virgem Maria, com seu imaculado coração configurado a Cristo, nos ajude e peça agora em Pentecostes e toda a nossa vida o Espírito Santo que virá do coração do seu Filho lá do céu, para nos transformar num coração como o dele, né? Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a gente compreendeu isso. Então, a gente vai continuar entendendo isso através dessa explicação que nós estamos continuando do livro da Santa Maria Ágreda. E vamos partir para o livro do céu, para compreender o que Jesus fala ele mesmo para Luísa Picarreta referente a isso. A criação do homem, né, a união dele com o Pai, e assim a gente poder compreender mais passo a passo. Neste instante em que Deus se comunica através da humanidade do Verbo, Ele comunicou-lhe toda a ciência infusa e beatífica, a graça, a glória que sua alma santíssima podia comportar, convenientes ao ser que era juntamente Deus e homem verdadeiro, depois que se encarnou. Por essa razão, Ele é a cabeça da Igreja, a cabeça de todas as criaturas, capazes de graça e glória também.
de sua plenitude é que receberiam esta graça e glória. Então, é dos méritos de Jesus, conquistados na sua humanidade durante toda a sua vida. E aí nós vamos refletir um pouco sobre a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, o livro da serva de Deus, monja Maria Cecília Baige. E Jesus, ele mesmo dizendo como ele fazia para louvar ao Pai. Então a gente vai ler um trecho também, explicando como que era essa comunicação na humanidade dele com o Pai constante, para a gente poder compreender de verdade qual a forma que Jesus ele se comunicava aqui na Terra, estando já encarnado, na sua humanidade, tendo toda essa ciência infusa e beatífica, essa graça e glória da sua Santíssima Alma, nele, ele tendo a divindade dentro dele e a humanidade dentro dele, agindo as duas em comunhão, dentro do dom da divina vontade, em plenitude, louvando a Deus e conquistando méritos para poder doar esses méritos para nós. Ele tem esses méritos para ele conquistou todos em sua vida, nos seus 33 anos de vida, e ele depois doou todos eles para as criaturas que somos nós, os salvos, aqueles que aceitarem receber a salvação. Mas não só esses, aqueles que aceitarem o dom da divina vontade neste tempo agora, dizendo sim, para poder abrir mão de sua própria vontade humana. E nós vamos falar sobre isso. Como que funciona isso? Como que Jesus ele deseja isso de nós? Para podermos compreender e dar a Deus, dentro do dom da divina vontade, o louvor e a glória que ele tanto precisa e merece. Aí você me diz, ele não precisa. Não precisa. Mas ele quer. E quando você quer uma coisa, de uma certa forma você está dizendo que você precisa. Mas não é que é precisar de necessitar, não vai fazer falta nenhuma. Ele, na sua extensão, ele é Deus, ele não precisa de nada. Mas ele quer precisar. E essa é a vontade divina. Então nós vamos saciar essa vontade divina. A gente vai dar a essa vontade divina a satisfação que ela quer. E nada mais justo. Isso é justiça que nós precisamos fazer. Deus ele não nos dá misericórdia. O que nós precisamos dar em troca? A justiça. É isso que ele deseja. Nada mais do que isso. A justiça. E essa justiça que nós faremos a ele não tem como ser feita sem a nossa própria misericórdia. Sem que a gente também ame, sem a nossa generosidade, sem o nosso querer doar-se inteiramente e dar mais, porque a gente não vai conseguir dar mais. Jesus ele não está pedindo, Deus, ele, ao dom da divina vontade, ele não pede mais do que a gente pode dar. Ele pede aquilo que é possível para que a gente dê e que é justo. Eu acredito que no dom da divina vontade, esse martírio de dar a nossa vontade para ele é dar tudo. É dar tudo para ele. Mas mesmo assim é pouco. É pouco. Mas como Nossa Senhora, ela também ela viveu esse dom da divina vontade junto com Jesus, ao receber a sua Imaculada Conceição, ela teve a graça de deixar a sua vontade humana presa aos pés do trono de Deus e pôde viver integralmente também a sua humanidade, doando de volta a Deus todo o louvor, junto aos méritos do seu Filho Jesus. Ela também deu, e nós podemos seguir os passos da mãe de Deus. É com ela que nós aprenderemos, é ela que nós imitaremos junto com Jesus, imitando os dois, a doar a Deus novamente, dar a Deus totalmente a devida graça, com satisfação por meio do dom da divina vontade, onde o próprio Deus vai começar a amar através de nós de volta.
Ele vai se amar de volta através de nós, do nosso amor doado a Jesus na divina vontade, com os atos de Jesus, Jesus vivendo e revivendo em nós a sua humanidade novamente. A gente abre mão de viver a nossa humanidade do jeito que nós queremos para viver a nossa humanidade do jeito que Deus gostaria que nós vivêssemos, dando a nossa humanidade a Jesus para que Ele repita a sua vida em nós. E assim, Ele ser saciado e receber a justa glorificação de todas as graças e bênçãos e tesouros inefáveis e bens ilimitados de sua graça para nós. É o que nós queremos dar de volta. E por isso, nós vamos também entender quem é a mãe de Deus. Quem é essa mãe, essa mulher que também recebeu esse dom magnífico e que é a nossa rainha, aquela que é a mestra, a quem nós devemos também imitar. Como que ela, na sua humanidade simples e humilde, ela conseguiu corresponder a esse amor de Deus da forma que Ele tanto queria. E nós podemos imitá-la, nós devemos imitá-la. E ela deseja isso para nós. Então, por isso, vamos novamente estar prontos a ouvir o que Nossa Senhora tem a nos dizer sobre o que nós podemos fazer para que Deus possa ser grandioso, ser quem Ele merece ser na nossa vida, nos nossos atos, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Após Deus ter pensado a criação e criado em sua mente o Verbo humanado, em segundo lugar, para que isso, o seu decreto de predestinação da mãe do Verbo emanado fosse possível, esta pura criatura foi ordenada antes que houvesse decreto de criar qualquer outra coisa. Deste modo, antes de todos, foi concebida na mente divina, na forma que convinha à sua dignidade por ser mãe do Verbo de Deus. Imediatamente encaminhou-se para ela toda a correnteza do rio do amor, da divindade de seus atributos, para ser capaz de receber nela a pureza e a conveniência, a dignidade de ser mãe de Deus. E conhecendo essa santíssima, puríssima criatura, formada e criada a mente divina, desde o início de todos os séculos, com alvoroço e júbilo, o nosso espírito se glorifica a esse Deus poderoso, por esse admirável e misterioso decreto de criar-nos tão pura, grande, mística e divina criatura. Mais para ser admirada com louvor por todas as demais do que para ser descrita por alguma. Nessa admiração, poderíamos dizer o que São Dionísio disse: se a fé não me ensinasse e a inteligência do que estou contemplando não me desse a conhecer que é Deus quem a está formando em sua ideia, e que somente sua onipotência podia e pôde formar tal imagem de sua divindade, se tudo não me fosse mostrado ao mesmo tempo, poderia supor que a Virgem Mãe tinha em si divindade. Ela ultrapassa todo o resto criado. E aí a gente fica pensando, mas ela é mais especial do que Jesus? Ela não. Deus, Jesus é Deus. O Verbo humanado é Deus. E é esse Verbo humanado que planejou a sua própria mãe, que sonhou a sua própria mãe. Então nada mais justo do que ele desejar que a sua mãe fosse tão preciosa. E muito se sabe, mas muito mais se ignora o quanto nós não entendemos deste dom preciosíssimo e admirável na formação dessa criatura tão especial. Essa senhora que, se tivesse
que é tão diferente de todas as demais criaturas. Somente nesta rainha predestinada, ele desejou ele desejou que ela nascesse sem pecado, porque não era digna a mãe do Redentor, a mãe de Deus, a mãe do Verbo emanado, receber a consequência do pecado de um homem, de um ser tão baixo. E ela não herdou esse mal que nós herdamos, por ser desde sempre já sonhada na mente do Criador antes de todos nós, antes até mesmo de Adão. Ela foi sonhada. O primeiro homem criado, o primeiro ser vivo, o homem pensado, foi Jesus. E para Jesus poder nascer na terra, ser essa criatura que ele é, humano, esse humano que ele foi, precisava de uma mãe para ele. Então ela também foi pensada junto, no mesmo processo, após ele já ter sido sonhado. Ele aí precisava da mãe. E aí ela foi a primeira de todas as pessoas humanas imaginadas no coração de Deus. A primeira mãe, a primeira mulher. Somente nessa rainha de todas se encerram todos os tesouros, que em todas juntas e a variedade e preço de suas riquezas engrandecem mais seu autor do que todas as criaturas reunidas. Tudo o resto, tudo mais foi criado para Cristo e Maria, porque eles foram pensados para poder transmitir a comunicação desse amor de Deus. E tudo mais foi criado para eles. Tudo foi criado para Jesus, para que Jesus reinasse sobre todas as coisas e criaturas, para que ele fosse multiplicado em seus bens, em suas graças, em seus amores, em suas delícias. Tudo foi dado para Jesus. Os seres vivos todos, a terra, tudo foi dado para Cristo e para sua mãe. Foi prometido ao Verbo, como em contrato, a santidade, a perfeição, os dons de graça e glória daquela que seria sua mãe. Foi prevista a proteção, amparo e defesa para essa verdadeira cidade de Deus. Nela contemplou sua majestade, as graças e os merecimentos que o amor e a fidelidade dessa senhora haveria de adquirir para si e para o seu povo. Neste mesmo instante, como em terceiro lugar, determinou Deus criar o lugar, uma terra, aonde o Verbo humanado e sua mãe pudessem habitar e conviver juntos, para eles e por eles. Em primeiro lugar, para eles e por eles, Maria e Jesus. Em primeiro lugar, criou o céu e a terra, um homem e uma mulher, conforme está em Gênesis. No princípio, Deus criou o homem e a mulher. Por isso, antes de criar Adão e antes de criar Eva, ele já tinha criado um homem e uma mulher, Jesus e Maria. Para eles e por eles depois, criou a terra, o céu e a terra, com seus astros e elementos e quanto eles contêm. Secundariamente foram destinados para os membros e vassalos dos quais Cristo seria cabeça e rei, pois com real previdência todo o necessário e conveniente foi de antemão disposto e preparado. E depois em seguinte, foi determinada a criação da natureza angélica, os anjos, para ser mais excelente e semelhante ao ser espiritual, à divindade. Foi previsto e decretado antes dos homens, a criação dos homens em Adão e Eva. Foi também prevista a admirável disposição dos 9 coros e as 3 hierarquias dos anjos. Foram criados antes de tudo para a glória de Deus, para conhecer, amar e servir sua divina grandeza.
foram secundariamente ordenados para assistir, glorificar, honrar e reverenciar e servir a humanidade divinificada no Verbo eterno, sua cabeça. Em seguida fariam o mesmo por sua Mãe Santíssima, Rainha dos Anjos. A este foi dada a incumbência de todos os caminhos, levarem a ambos em suas mãos a proteção do Verbo e a proteção de Maria. Os anjos também, além de ser criados para assistir, glorificar, honrar, reverenciar e servir a Deus, conhecer e amar a Deus em sua divina grandeza e servir a Deus, eles também foram criados igualmente também para proteger, para poder honrar, reverenciar e servir a humanidade divinificada no Verbo eterno. Nesse instante, mereceu-lhes Cristo nosso Senhor, com seus infinitos merecimentos atuais e previstos, toda a glória que receberiam. Seriam vassalos desta cabeça, modelo e supremo rei. Mesmo que o número dos anjos fosse infinito, seria suficientíssimos os méritos de Cristo para lhes merecer a graça. E após foi criado o paraíso e o inferno. E a este instante pertence a predestinação dos bons anjos e dos reprovados maus. Deus conheceu, porque ele num ato só, ele criou tudo. E ele conheceu tudo, desde o princípio até o fim. Conheceu Deus na sua infinita ciência, todas as obras, tanto dos bons como dos maus. Pela justiça reprovava aos que insurgiriam e revoltariam contra sua majestade, com a soberba e a desobediência nascidas do desordenado amor próprio dos rebeldes. No mesmo instante foi determinado criar o céu empíreo, onde sua glória fosse revelada para a recompensa dos bons, e a terra também para as outras criaturas. No centro e no profundo dela, o inferno para castigo dos maus anjos. E aí, no sexto instante, foi determinado então criar o povo e a sociedade de homens para Cristo, já antes predeterminado na mente e vontade divina, e cuja imagem e semelhança se decretou a formação do homem. Assim, o Verbo humanado teria irmãos semelhantes e inferiores, formando um povo de sua mesma natureza, e do qual seria a cabeça. Neste instante determinou-se a ordem da criação de todo o gênero humano, tendo por origem um só homem e mulher. Destes se propagariam até a Virgem e seu filho, de modo em que foi concebido. Ordenou-se pelos merecimentos de Cristo, nosso bem e a graça, e dons que seriam dados aos homens, inclusive a justiça original, se nela quisessem perseverar. Viu-se então a queda de Adão, então em toda a predestinação de Deus, não porque ele determinou que fosse, mas na liberdade dada à natureza humana, ele, no seu ato de ciência infinita, no seu único ato de criar todas as coisas, ele já viu o princípio e o fim, ele já viu o juízo final, ele já decretou tudo, já sabe tudo o que vai acontecer, na sua infinita ciência de Deus que é. Ele sabe todas as coisas, ele sabe. Jesus não sabe o dia que vai acabar, que vai ser o juízo, mas Deus sabe. Então Deus, ele já decretou todas as coisas, ele, na liberdade de cada ser vivo, ele sabe o que cada ser vai decidir. Se vai decidir amá-lo, obedecê-lo, ou se vai decidir obstinar-se constantemente à revolta e à soberba e ao amor próprio, se revoltar e se jogar no inferno e se condenar de não querer ele. Então, desde sempre, Deus já sabe quem ama, quem não ama ele. Então, não é porque ele já sabe que você já está destinado a ser que você sabe. Ele sabe, mas você não sabe. E por você não saber, a sua liberdade está aí. O livre-arbítrio está envolvido aí, porque ele não te deu conhecimento. Você não tem a infinita ciência de saber como será o seu fim, e nem o dia que vai ser a sua morte. Mas ele te deu a liberdade de você hoje
decidir na sua liberdade o que você vai fazer. Mas Ele já sabe. Mas Ele te deu a liberdade. Na sua limitação, Ele te deu a liberdade de você hoje. E Ele sabe quando que você iria olhar em direção a Ele. Quando que você iria amá-lo. E Ele sabe aqueles que não iriam amá-lo para toda a eternidade. E aí, lendo o livro da vida íntima de Nosso Senhor, Ele sabia, sendo Deus, lhe foi comunicado, porque Ele é Deus, mas se foi comunicado a Ele, quem já iria para o inferno? Quantas almas que não iriam aproveitar da graça que Ele conquistou? Mas isso não impediu dele dar a glória a Deus, que Deus merece. Não impediu Ele de corrigir o curso das coisas. Não impediu Deus, na sua infinita bondade, de fazer esse sacrifício de amor por nós. Não foi uma coisa providencial porque algo deu errado. Não. Deus, Ele já sabe todas as coisas. Ele já sabe tudo, Ele já, na liberdade dada para nós, Ele já está definido todas as coisas. O que precisava, o que aconteceu e o que precisava acontecer para poder corrigir o curso. E Ele manteve a liberdade até o fim, que é o maior presente, porque Ele disse que Ele não quer escravos, mas sim quer filhos. Nós não somos escravos, nós somos filhos. E por isso nós temos essa graça imensa de poder agora ter essa verdade, todos esses mistérios revelados nos livros dos santos, que Ele escolheu para nos dar essa graça de podermos saber tudo. Tudo, nós temos tudo à nossa disposição, para a gente saber todas as coisas, tudo que Ele nos ensinou, tudo está ensinado, tudo está escancarado. Porque a nossa inteligência precisa saber porque agora que nós temos o dom da divina vontade, é necessário que nós saibamos o porquê de tudo, o para quê de tudo. Para a gente conhecer a Deus, a gente fazer a sua vontade, Ele nos deu a graça de a gente poder conhecer. Por isso que Ele deu 36 volumes para Luísa Picarreta, para explicar tudo. E além dela, Ele deu para nós os livros de Maria Cecília Baige, deu para nós os livros da Santa Faustina, o Diário da Santa Faustina, deu para nós os livros da Santa Maria de Ágreda, Mística Cidade de Deus, deu para nós vários outros santos que já ditaram para nós, através das revelações divinas, as verdades que nós precisamos saber, para agora a gente poder ser formado o povo especial dos filhos da divina vontade. E você, meu irmão, que está ouvindo esse conteúdo, é maravilhosamente predestinado por Deus para ser um desses filhos amados. Ele sabe que você é um deles. Ele sabe que você vai aceitar esse conteúdo, que isso nunca mais vai sair da sua cabeça. Que você vai amá-lo, que você não vai rejeitá-lo, que você não vai lutar contra ele dentro de você mesmo, que você não vai achar um absurdo as coisas que ele mesmo está dizendo para nós. As verdades estão à nossa disposição. A igreja deixou que nós tivéssemos acesso através da internet, está tudo aí. Nada nos é negado. Claro, aí você me pergunta por que os padres não contam essa história que você está contando. Como não? Um padre que se dedica, o padre que foi predestinado, conta para nós. Esse conta para nós, basta a gente procurar. Tem muitos sacerdotes que contam para nós, os predestinados por Deus,
para falar o que nós precisamos ouvir, aqueles que estão escolhidos a dedo, marcados com um sinal especial, filho da divina vontade como nós. Por isso, não fique assustado com essas verdades que nós estamos colocando aqui no canal. Está tudo à nossa disposição. Saiba disso. Então vamos continuar em seguida falando do conteúdo da divina vontade, de como que nós fomos criados no coração de Deus para poder nós recebermos esse dom de volta. E aí Jesus falando, nosso verbo manado, explicando para nós por que Ele nos criou. E aí nós vamos compreender, continuando a nossa formação e nosso retiro da divina vontade. No dia 28 de novembro de 1922, Jesus nos fala: minha filha, através de Luísa, meus filhos, minha vontade é o começo, o meio e o fim de todas as virtudes. Sem a semente da minha vontade, o nome da verdadeira virtude não pode ser dado. É como um germe, uma semente da planta, que depois de ter afundado suas raízes no solo, quanto mais profundas são, maior a árvore em que o germe contém formas. Primeiro há o germe, que forma as raízes. As raízes têm força para liberar a planta do solo e à medida que as raízes afundam, formam-se os galhos que crescem altos o suficiente para formar uma bela coroa. E isto formará a glória da árvore, que descarregando frutos abundantes, formará a utilidade e a glória daquele que lançou o germe. Esta é a imagem da minha igreja. O germe é a minha vontade, na qual nasceu e cresceu. Mas para cultivar a árvore leva tempo, e para dar frutos em algumas árvores leva séculos. Mais preciosa é a planta, quanto mais tempo leva. Assim a árvore da minha vontade, que sendo a mais preciosa, a mais nobre e divina, a mais alta, levou tempo para crescer e tornar conhecidos seus frutos. Para que a igreja conheça o germe e não exista santidade, então ele conheceu os galhos, mas sempre em volta dessa árvore ela se virou. Agora ela deve conhecer os frutos para se alimentar e desfrutá-los, e isso será toda a minha glória e minha coroa, e de todas as virtudes e de toda a minha igreja. Agora, qual é sua maravilha, que em vez de manifestar primeiro os frutos da minha vontade, eu os manifestei depois de tantos séculos? Então Jesus falando para nós, por que agora, depois de tanto tempo, Ele vai falar para a gente tudo isso que nós estamos falando aqui? Por que agora que nós vamos saber de tudo isso? Se a árvore não se havia formado, como eu poderia dar a conhecer os frutos? Então a nossa igreja recebeu, durante todos esses 2000 anos, esses milênios de existência, após a redenção, a obra da redenção, a nossa igreja foi formada e ela se virou, essa imagem da igreja, que é uma árvore que cresce, que se firma, e o germe da vontade dele, que foi quem, ele que fez, ele que instituiu, ele que formou essa igreja, esse povo para Cristo, o povo para Cristo, porque os homens negaram, através de Adão os homens se perderam, e ele, para poder, depois da redenção, quis levantar esse povo que ele tinha escolhido lá em Abraão, lá em Noé, após o dilúvio, depois da primeira renovação do mundo, ele não tinha jeito naquela renovação lá, não sobrou ninguém, só Noé. E depois de Noé, escolheu Abraão, de Abraão veio o seu povo, e do seu povo ele nasceu, a Virgem Maria, onde nasceu a mãe dele,
especial, essa mulher toda preciosa, né? E daí desse povo, na sua redenção desse povo, continuou-se o povo da igreja, da sua igreja. Essa árvore foi recebendo todo o alimento, né? Todas as luzes do sol, né? Todos o seu germe o germe da sua semente foi crescendo, a terra foi sendo, né? Ela foi sendo cultivada, levou tempo para começar a dar os frutos, porque leva séculos para algumas árvores, né, darem frutos. E quanto mais preciosa a planta, mais tempo leva. E sendo essa árvore tão preciosa, desse povo tão importante, tão especial para Jesus, a mais nobre e divina, a mais alta, levou tempo para crescer e tornar conhecidos seus frutos, para que a igreja conheça o germe e não exista santidade. Então ela conheceu os galhos, mas sempre em volta dessa árvore ela se virou. Agora ela deve conhecer os frutos para se alimentar e desfrutá-los. E isso será toda a minha glória e minha coroa, de todas as virtudes e de toda a minha igreja. Agora qual é a sua maravilha, que em vez de manifestar primeiro os frutos da minha vontade, eu os manifestei depois de tantos séculos? Se a árvore não havia se formado, como eu poderia dar a conhecer o fruto? Todas as coisas acontecem assim. Se você tem que fazer um rei, o rei não é coroado a menos que o quisesse coroar o rei sem formar o reino. O rei não é coroado a menos que o reino, o exército, os ministros, o palácio já estejam formados. Então, primeiro tem o povo. Primeiro tem esse povo, que é o povo da igreja, que está consolidado, que é esse povo foi formado na igreja. Então, primeiro tem que ter o povo, para depois esse povo querer ter um rei. Não foi assim que aconteceu no Antigo Testamento, lá com o povo que estava no Egito, os 40 anos do Egito, né? Eles começaram com os juízes, depois que eles encontraram a terra prometida, separou-se em 12 tribos, e essas 12 tribos queriam um rei, pediram muito a Moisés lá, para Josué, naquela época para Samuel, né, para os profetas lá, né, mas é para os profetas, né, para Samuel principalmente, queriam um rei, pediram para Deus, queremos um rei. Nós também queremos o nosso rei. E nosso rei é quem? O nosso Redentor, nosso Rei Jesus, aquele que foi coroado de espinhos na cruz. Esse é o nosso rei, né? E nós somos o povo, o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que ele conduz por sua mão. E nós somos esse povo escolhido. E agora a sua vontade quer se concretizar. Ele quer descer no meio de nós. Ele quer ser coroado rei. Por isso que ele fala aqui, primeiro, se você tem que se fazer um rei, o rei não é coroado a menos que o reino, o exército, os ministros, o palácio sejam primeiro formados. No final se levanta o rei e ele se coroa. E se você quisesse coroar o rei sem formar o reino, o exército e assim por diante, ele seria um rei de fraude. Agora a minha vontade era ser a coroa de tudo e a satisfação de minha glória pela criatura. Porque somente em minha vontade podemos dizer, eu realizei tudo. E eu, encontrando tudo o que quero nele, não só dou a conhecer os frutos como alimento e faço com que atinja uma altura que ultrapasse tudo. Eis que, portanto, amo tanto e tenho tanto interesse que são conhecidos os frutos agora, os efeitos, os imensos bens que estão na minha vontade e o grande bem que a alma recebe por viver nela. Se eles não se conhecem, como podem ser desejados? E aí, nesse momento que a igreja já está formada, que ela já é uma árvore frondosa, nós temos os frutos. E os frutos
estão aí à nossa disposição. Esse conhecimento que nós estamos tendo, esse estudo que nós estamos fazendo, é para a gente poder conhecer esses frutos. Conhecer e realizar, como ele disse, realizar tudo. Ele poderá dizer que concretizou tudo. Eis, portanto, amo tanto e tenho tanto interesse que sejam conhecidos os frutos, os efeitos, os imensos bens que estão na minha vontade e o grande bem que a alma recebe por viver nela. Se eles não se conhecem, como podem ser desejados? Muito menos pode se alimentar disso. E se eu não soubesse os vivos em minha vontade, o que significa, os valores que ela contém, a coroa da criação, as virtudes estariam faltando e meu trabalho seria um trabalho desolado. Veja, portanto, como é necessário que tudo o que eu lhe disse sobre a minha vontade, ele dizendo a Luísa, venha agora à tona e seja conhecido por todos. E também veja a razão pela qual eu a exorto tanto. E como sempre a expulso da ordem dos outros, para que ela obedeça somente a ele, não aos outros. E se eu os tornar conhecidos e as graças que lhes foram feitas após a morte deles, eu permito que mesmo vivendo, que o que eu disse sobre minha vontade será conhecido. Então mesmo as pessoas morrendo, as pessoas que já passaram, os santos, a vontade dele vai ser conhecida. Então se eu morrer hoje, esse conteúdo que eu estou deixando à disposição está aí para você. A vontade dele vai ser feita, eu vou ter feito a vontade dele. É o que importa. Não importa como ele me utilizou, mas ele me utilizou, eu fui pelo menos um tijolinho, um pedacinho de tijolo do seu castelo, do seu palácio. O conhecimento será como um fertilizante da árvore, porque a árvore continua precisando, produzir os frutos. E aí o conhecimento, todo esse estudo que nós estamos fazendo, nada mais é do que o fertilizante da árvore, que fará com que os frutos amadureçam. Porque tem frutos, mas estão verdes. E aí agora, com o conhecimento, estudando, você vai ser um fruto maduro. Eu estou no processo, porque eu também estou estudando, para ser um fruto maduro. E qual será então o meu e o seu conteúdo? Depois que você estiver amadurecido, que sabor que você vai ter para Deus? Imagina você sendo alimentado, sendo alimento para o povo, sendo alimento para os filhos da divina vontade, sendo alimento para Deus. Imagine você sendo esse fruto amadurecido, esse presente ao Criador, para devolver ao Criador tudo que Ele sonhou. Tem coisa mais linda do que a gente fazer a vontade de Deus e concretizar o sonho dele? Não tem coisa mais importante, meu irmão, minha irmã, sermos chamados de filhos e não escravos. Eis a grandeza desse dom. Eis a grandeza dessa graça que nós estamos recebendo. Nessa primeira formação, nesse primeiro vídeo, eu queria dar a vocês esse gostinho, para vocês começarem a compreender um pouco mais do que tudo que nós temos a oferecer nesses conteúdos da Divina Vontade. E isso, pouco a pouco, nós vamos explicar como conseguir isso, como a gente amadurecer, como a gente vai ser esse fruto amadurecido, gostoso, delicioso, nos lábios, na boca de Cristo, na boca de Deus. Ele quer nos saborear. E a gente não vai ser devorado e destruído. A gente vai ter uma semente que vai sair desse fruto, ou várias sementes, da onde de nós surgirá muitos outros que vão nascer, que vão ser eternos. Eternos. Não tem preço. Não tem preço presente do dom da Divina Vontade para nós. Ainda mais nesse tempo em que nós estamos passando por tantas tribulações e tanto medo.
tantos receios, tantas dúvidas. E nós queremos isso, nós queremos pedir a Deus para que possa vir no meio de nós. Nós queremos louvá-lo, nós queremos agradecê-lo, nós queremos adorá-lo, nós queremos devolver a Ele tudo que Ele merece. Nos ajude, Senhor. E no próximo, a gente vai estar falando sobre a Imaculada Conceição, explicar um pouco mais sobre o que Jesus diz sobre a Imaculada Conceição e sobre o que Ele diz sobre a concepção dele mesmo, do Verbo Divino. O que Ele diz no livro da serva de Deus, Luísa Picarreta, sobre esses momentos, para que a gente possa compreender um pouco mais sobre esse momento de Jesus e de Maria. Deus abençoe você. Fiat.